Cada vez mais a gente vê empresas contratando personalidades e titulando de embaixadores. Nós, aqui na V4 Company, a gente já vem fazendo isso há quase um ano e hoje a gente vai falar a verdade nua e crua sobre esse assunto. O tema dos embaixadores se mistura, obviamente, com o conceito dos influenciadores. Na prática, é um novo nome para algo que já vinha se fazendo há muito tempo, né? Essa estratégia de usar personalidades não tem nada de muito novo nesse aspecto. O grande lance é que hoje as celebridades, entre aspas, são mais acessíveis, né? Antes a gente tinha pessoas que eram famosas, que elas eram famosas. Tipo, todo mundo conhecia a Xuxa. Hoje tu tem os micro-influenciadores, aquele cara que tem 300, 100 mil, 500 mil, às vezes 1 milhão de seguidores, mas 1 milhão ainda é pouco pro contexto do Brasil, né? Diferente das celebridades, as globais que a gente falava na época, que só se ficava famoso via TV. Então essas pessoas, até nessa casa de 1 milhão, 500 mil seguidores, são pessoas muito mais acessíveis para qualquer pequena e média empresa. Exatamente, e não somente no volume de seguidores que essa pessoa pode ter, o que realmente faz diferença é quem são esses seguidores, quem são essa audiência. E da mesma maneira como empresas ou marcas vão patrocinar um atleta, a V4 Company ou outras empresas que têm dinâmicas B2B encontram profissionais de mercado titulando eles de embaixadores da marca. Isso como um esforço de diversificação de canais. Muito mais do que ser uma fonte de audiência, transferência de audiência, que é um dos grandes benefícios mais óbvios, vamos dizer assim, do embaixador, do influencer, uma das coisas que a gente vislumbra nessa estratégia desde que a gente adotou ela aqui, hoje a gente tem cerca de 14 embaixadores, alguns deles estão aparecendo aqui na tela, é uma questão de representatividade. A gente quer que o nosso público se sinta representado pela marca da V4. Porém, uma marca, ela é muito corporativa, então ela é muito intangível para as pessoas. Quando a gente coloca rostos, se torna muito mais palpável, né? É muito mais fácil de se identificar. Relatable. Exatamente. Então pensa que a Nike ou outras marcas do gênero são representadas por várias figuras, né? Tu sabe que a Nike está associada, sei lá, ao Neymar e outras personalidades. E a gente pensou dessa mesma maneira, a gente quer ser a Nike do nosso setor. Então para ser a Nike do nosso setor, quem são os maiores influencers desse setor? Essas são algumas das personalidades. Vamos nos associar a elas e fazer com que elas sejam embaixadoras, né? Cravem a bandeira da V4 por onde passarem e defendam a nossa causa, a nossa camiseta, a nossa bandeira, para que assim, como tem hoje no nossa landing page da nossa franquia, por exemplo, faça parte do maior time de marketing, melhor time de marketing do Brasil. E é inquestionável, porque os embaixadores da V4 são conhecidos como os maiores nomes do marketing no Brasil, estão entre os maiores com certeza, ou seja, a marca da V4 é a marca hoje que tem o maior e melhor grupo de embaixadores somados numa única empresa. Exatamente. Quando a gente vincula muito, às vezes, a figura do fundador ou de poucas figuras, a gente vai lembrar do Denner, não necessariamente da V4. O esforço de variar essa representatividade... Fazer grande, né? É fundamental para que a V4 ou a empresa em questão não seja a empresa daquela pessoa física. Se dissocia a pessoa física, né? Exatamente. E a gente tem esforços aqui de, não somente nós, utilizando da nossa figura, os outros colegas que aparecem aqui no canal, mas até num esforço secundário em Instagram, principalmente do Denner, do Guilherme Lippert, do Rômulo Fernandes, nossos sócios que também fazem um esforço pontual na gestão do marketing pessoal, também como representação da marca. Mas os influenciadores, os nossos embaixadores, que é o título que a gente está discutindo aqui, eles vão para além disso. E como eu disse, eles têm um grande potencial de aquisição, trazer de fato vendas para dentro da empresa. Um lance que a gente tem falado bastante no conteúdo da V4 é o conceito do no linear marketing. Então muitas vezes quando a gente pensa numa ação, seja qual for, a gente pensa em extrair um resultado direto dela. Então, quanto o Alfredo Soares traz de resultado para a V4, quanto o Bruno Nardon traz de resultado para a V4. Isso é uma forma de analisar linear. Porém, hoje as coisas não são tão lineares. Talvez por causa que o Alfredo um dia fez um stories, o cara passou a seguir a V4 e aí buscou no Google porque ele estava numa reunião e lembrou da marca da V4. Então essa conversão veio por causa do Google, o Google está dizendo que veio. Ou veio por causa que o Alfredo um dia fez um stories que levou ele a seguir a V4 e ele se interagiu com o conteúdo. Ou seja, é muito difícil construir uma atribuição direta. Então, em alguns momentos, dependendo do tamanho da sua marca, do tamanho do seu budget de marketing, como o nosso cresceu bastante hoje, para ser um dos maiores do Brasil no nosso setor, a gente consegue ter essa parte do nosso orçamento, do nosso mix de marketing para diversificar em ações de conteúdo. E reiterando também um lance que a gente sempre se preocupou, se você vê o histórico do canal da V4, foi sempre esse aspecto de dissociar a imagem da empresa de um único indivíduo. A gente vê várias pessoas cometendo, que do nosso ponto de vista é um erro,
erro de criar a imagem do indivíduo. A gente não, a gente quer pegar a imagem de vários indivíduos muito grandes que juntos eles se associam a V4 e a V4 consegue se sobressair, ser a marca maior do que as pessoas, construindo assim uma empresa independente de um único indivíduo ou de outro, sei lá. Exatamente. Então, quando você estiver na sua empresa avaliando, bom, quais são as estratégias que eu posso fazer, como eu posso vender a minha marca para o meu público-alvo através de diferentes figuras, principalmente. Nesse cenário, um investimento em influenciadores, ou como a gente está titulando aqui, como a gente titula na V4, os embaixadores da marca, pode sim ser uma estratégia muito positiva para a diversificação de canais, para gerar mais venda. E como o Denner falou, vão existir clareza das aquisições que podem vir por indicações, por exemplo, mas objetivas diretas, né? Objetivas diretas, lineares, mas a gente sempre tem que manter a atenção de que resultados residuais que pode vir pelo Google ou muitas vezes por outras fontes que a nossa UTM vai apontar, não necessariamente são tão assertivos quando a gente começa a ter uma diversificação de representação da marca tão grande quanto acontece no cenário de embaixadores. Acho que o que os embaixadores, pouca gente se dá conta, também tem um aspecto bem old school no marketing. Vamos pegar o caso da Nike, que é emblemático com o Michael Jordan, né? Quem estuda o caso da Nike sabe que o Michael Jordan foi game changer na história da Nike e pensa que na época que a Nike fez o deal lá com o Michael Jordan, não existia audiência proprietária. O Michael Jordan não tinha audiência. Ele não poderia fazer um stories da Nike e vender Air Jordan. A Nike precisava pegar a imagem que ele tinha e comprar mídia usando a imagem dele para construir mais engajamento. É um método V4, tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então o Michael Jordan estava no pilar de engajamento, não de tráfego. Muita gente pensa em usar o embaixador, o influencer, como uma estratégia de tráfego, não como uma estratégia de engajamento. A gente usa um pouco dos dois, mas a gente acredita que o papel dele, principalmente num universo onde o conteúdo vale muito, e no nosso contexto B2B, os nossos embaixadores são todos produtores de conteúdo, então, quero fazer uma live, chama o Bruno Oliveira, chama a Núbia, chama o Alfredo, chama o Thiago Concer para fazer a live com a gente, porque o cara é um produtor de conteúdo. Então ele tem mais um papel de ser uma atividade no meu pilar de engajamento do que necessariamente no pilar de tráfego, lembrando que não é linear, né? Tem uma intersecção entre todos esses aspectos, mas eu acho que esse é um highlight importante de se destacar. E na tomada de decisão dessa estratégia na tua empresa, avalia justamente, a gente vê historicamente os public posts ou a gente comprar uma ação chave de uma pessoa, ela pode trazer um resultado. Mas se a empresa define criar um relacionamento com essa pessoa e aí titular essa pessoa, esse influenciador de embaixador para ter um lifetime com ele diferente, é onde esses aspectos de endosso no conteúdo vai fazer bastante diferença do que uma ação pontual. Um fundamento de marketing tem muito a ver com isso, que eu acho que é importante a gente destacar, é que a gente precisa ser consistente, não se constrói marca com uma ação na TV, se constrói com a pessoa sempre vendo a marca várias vezes. Frequência. Exato, com uma frequência, isso é uma lei fundamental, a gente precisa ter frequência para as pessoas lembrarem da marca, ou quiserem comprar, considerarem de uma maneira melhor. Então o que acontece? Nessas ações de embaixador é muito comum o public post, eu vou comprar uma ação com o embaixador, com o influencer. Em alguns casos até pode funcionar ações específicas, de Black Friday, por exemplo, a gente está fazendo uma grande ação para clientes nossos com ação pontual para alguns embaixadores num mercado de consumo. No nosso caso, a gente faz ações de contratos anuais, é bem Nike, a gente compra o atleta, vamos dizer assim, no nosso caso. Então o cara tem um contrato anual com a V4, a gente paga uma mensalidade, ele precisa fazer uma série de ações ao longo do ano, está disponível para algumas outras. Lembrando que o embaixador, influencer é sempre um artista, então tem uma relação bem política, não é assim que tu vai botar lá no nosso contrato, pra vocês terem um subsídio aqui prático. Tá lá que os embaixadores têm que fazer publicações eventualmente. Não pode dizer que o cara vai fazer X publicações no dia Y, porque o cara não aceita isso, porque o cara não precisa aceitar isso de certa forma. Então tem uma relação de tu agregar pro cara também e tudo mais, que eu acho que é uma informação prática para vocês replicarem aí com os influencers, embaixadores que vocês forem ter. Mas o lance é esse. Então a gente tá sempre fazendo algum conteúdo com os caras. Normalmente a nossa audiência segue eles, não só um, mas vários dos que são nossos embaixadores. E a estratégia é que o cara vai, você tem sempre essa V4, os caras estão sempre falando da V4, todo mundo dá aquela impressão. Tem 12 pessoas falando de nós, todo mundo fala da V4, e essa é a intenção que a gente quer construir ali. Exatamente, nos dá o teu ponto de vista, se a gente está conseguindo representar e ser adequado nessa venda da marca V4 para ti. Utiliza o espaço de comentários para a gente levantar essa discussão. E se você tem uma empresa, já pensou em tudo isso que a gente disse, esses guri não estão falando nada novidade, eu preciso só entender como fazer. Entre em v4company.com, gera o
teu lead lá pra gente, gera o teu cadastro, que os colegas aqui da equipe comercial vão ativamente atrás de você buscar a tua atenção, justamente para entender de que maneira a V4 Company pode ser relevante na jornada da tua empresa. Talvez se você já tenha tido contato, teve contato com a V4 por causa dos embaixadores, também comenta aqui pra gente ter esse feedback e também conta aqui um pouco da sua experiência com esse tipo de estratégia. Também compartilha com outras pessoas do teu time que talvez possam se beneficiar disso. Se você é profissional de comunicação, quer trabalhar junto com a gente através dos nossos 90 escritórios espalhados pelo país, ou quem sabe abrir o seu, conheça o nosso modelo de franquia ou cientista do marketing, que é a formação da V4 Company. Eu sou Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.